Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Questionar, aqui o nosso podcast do YouTube. Eu sou Anderson Nunes, hoje o Gleison não pôde participar por questões pessoais, mas eu tô aqui com umas convidadas, hoje são 3 convidadas, hoje é de galera pra cima de mim aqui. Vou falar hoje com a Apaguem as Fogueiras, o podcast do Spotify, e as meninas já falaram com a gente aqui no canal, já falaram com a gente aqui no podcast, e hoje eu vou falar com as 3 ao mesmo tempo, sobre o assunto que elas dominam, que é feminismo. Bom, mas eu vou deixar elas se apresentarem, falem quem vocês são, de onde vieram, do que se alimentam, e é isso aí. Essa é a Bruna, que é a nutricionista. Vai em ordem alfabética. Que é a nutricionista, que nem oi, eu sou a Bru, eu sou a Cris. Então, oi, eu sou a Bruna, sou nutricionista. O que mais que eu preciso falar, Anderson? Minha cor favorita. Minha cor favorita. O que você vai falar sobre ti? Bom, a Bruna já participou, tá? Vou fazer aqui o eu acho ótimo. Vocês 3 já participaram, né? Isso, ela falou sobre nutrição comportamental, basicamente, comportamento alimentar, imagem corporal, gordofobia, né? Eu sou a Cris, sou nutricionista também. Eu fui convidada para falar sobre nutrição vegetariana, falei bastante sobre veganismo, falei mal do Burger King, inclusive. O Burger King nunca vai patrocinar esse canal agora. Mas eu também não esperava, né? E essa é a Laura, que é psicóloga, que também participou, aliás. Na verdade, o que eu fiz foi o seguinte, os guris declaradamente falaram que não estavam com dinheiro pra pagar terapia e pegaram um tema que eles queriam e gravaram. Eu achei esperto, achei Mas inteligente. Quem nunca, né? Tava legal, eu gostei de falar. A gente, inclusive, teve vários episódios que a gente te usou pra brincadeira. Exatamente. A gente usou. Na verdade, essa amizade é só interesse, é só pra usar psicóloga. E, como o Anderson falou, nós somos do podcast Apaguem as Fogueiras, @Apaguem as Fogueiras no Instagram. Não temos canal no YouTube, então tem que nos acompanhar por lá. E estamos no Spotify, principalmente. Então, se quiserem... Eu vou deixar todos os links aí. Não esqueçam de seguir no Spotify também pra receber os nossos episódios. Eu vou deixar todos os links aí na descrição, tanto do Spotify, Instagram de cada uma, tudo isso, tudo mais aí. Mas o que a gente veio fazer hoje? A gente veio falar sobre feminismo, mas é uma coisa diferente. A gente vai... do meu outro canal lá, eu tenho um vídeo sobre machismo, que eu falei sobre machismo, sobre feminismo. Na verdade, eu falei sobre machismo, eu não posso falar sobre feminismo. Eu falei sobre machismo. E surgiram várias pérolas de comentários lá. Tem mais de 5.000 comentários, pra vocês terem uma ideia, naquele vídeo. Isso que dá a ser famoso, viu? É um dos vídeos mais assistidos do canal e tem mais de 5.000 comentários. Mas como é um vídeo de, acho que 7 anos atrás, 5 anos atrás, eu peguei algumas perguntas, alguns comentários do último ano pra cá. Porque vai que essas pessoas já mudaram de ideia, que foi do último ano pra lá, né? Então eu peguei as mais recentes. Então o que eu vou fazer aqui vai ser reagir a esses comentários aqui, que são várias pérolas, como eu falei. Então o que eu quero fazer é uma brincadeira com vocês, assim, ó. Eu vou ler o comentário e eu quero que vocês digam se o comentário foi de um homem ou de uma mulher. Tá. Meu Deus. Beleza? Oremos! Eu vou... Deixa eu tirar da tela cheia aqui, eu vou abrir aqui só um pouquinho. A gente vai ter Tá. que voltar, né? A primeira pergunta aqui, o primeiro comentário. Conceitos de feminismo e machismo só existem para causar guerra entre os seres e desconstruir a identidade feminina e masculina. Mulher não deve, entre aspas, ser mulher e homem não pode ser um homem masculino. Não se corrige o erro de homens que não entenderam seu papel, fazendo com que mulheres vejam os homens como inimigos e um mal a ser combatido. Quem falou isso foi uma mulher ou foi um homem? Entenderam? Eu acho que foi uma Foi mulher. também, acho. Sim, foi uma mulher. Acho que foi uma mulher. Foi a Andréa Ferreira. Tá entregando, Andréia? Que isso? Matar o nome dela no comentário. O comentário é público, tá lá no canal, quem quiser olhar. Então. Eu vou dar um exposed aqui, azar. Tá, vocês entenderam o que eu li de novo pra vocês comentarem sobre isso? Lê de novo. Eu achei extenso. Ó. Vai lá. Conceitos de feminismo e machismo só existem para causar guerra entre os seres e desconstruir a identidade feminina e masculina. Mulher não deve ser mulher e homem não pode ser um homem masculino. Não se corrige o erro de homens que não entenderam seu papel, fazendo com que mulheres vejam os homens como inimigos e um mal a ser combatido. Mas aí a coisa que assim, o que ela tá falando é, primeiro, se a gente tá lutando contra alguma coisa, pedindo direitos, igualdade, enfim, acho muito justo a gente colocar um nome nisso, né? Imagina que tu tem que ficar toda vez falando uma frase gigantesca se tu pode falar uma palavra. Feminismo.
Sim. E a outra coisa é que essa ideia de que o feminismo é para colocar mulheres contra homens, desconstruir, acabar com o casamento, sei lá, é algo que, assim, é muito, tipo, a gente tem que total acabar 2022 sabendo que o feminismo não é para criar discórdia entre as pessoas, entre os gêneros, é simplesmente uma luta, um movimento social, político, para que as mulheres tenham direitos. Ponto. É isso. Me pareceu o que eu ia dizer no final, que me pareceu uma fala até, parece de alguém que tem uma religião bem forte, assim, né? Não acharam? Talvez. Eu senti isso, assim, alguém que é religiosa, não sei qual é a religião. Só um pedido, Laura, se tu puder ir mais pra trás pra te enquadrar também, pra aparecer as três. Assim. Venha. Aí, Assim. perfeito, tá. Isso, nesse dia de 38 graus que tá no Rio Grande do Sul. Aqui tem ar-condicionado. Aqui é casa de gente rica, tem ar-condicionado na sala. A Bruna é rica! Sim. Eu não, meus pais são. Não, me pareceu... Amiga, é a mesma coisa quase, tá? Então tá tudo certo, vai. Tá, mas o que me pareceu foi de alguém que tem uma religião forte e que parece que existe uma igualdade entre os sexos e os gêneros, mas na verdade não existe. A gente gostaria que existisse. Exato. Tem algumas coisas ali, não vamos falar sobre homem e mulher. A gente pode até pensar assim, dizer que mulher é mulher e homem é homem. Tá, a gente até poderia dizer que gênero é algo que é construído e que a gente pode, né, eu posso ser uma mulher que tem algumas características de gênero mais femininas, sei lá, às vezes na minha roupa, e eu sou uma mulher que tem características de gênero, às vezes mais masculino, às vezes da forma como eu me posiciono. Mas isso, de novo, olha, percebam como eu tô falando, isso é muito construído, entendeu? Sim. Isso é o que as pessoas constroem aqui, que é ser mulher ou não. Tem coisas aí que me parece, a gente pode parar, pensar, questionar, entendeu? Não dizer assim, meu Deus, um monte de tralheira que essa pessoa tá falando. Acho que a gente pode questionar, mas eu acho que o fundo que ela fala é como se fosse algo pra causar discórdia. Como se mulher não pudesse ser feminina, né? Feminina no sentido de mais afeminada, como se falam, né? Só que, tipo, até isso a gente pode pensar. Tipo, o que é ser feminina, entendeu? Um homem pode ter características de gênero. É um assunto que é tudo de boas. Mas eu acho muita coisa que... Muitas perguntas essas que eu separei que foram, vamos botar, contra o que eu tava falando no vídeo. Eu vi, assim, que o pessoal confunde muito, assim, tu não ser machista com tu ser afeminado e ser homossexual. Ou tu ser feminista com tu não ser mulher feminina e não querer se maquiar e não querer se depilar. As pessoas confundem muito isso. Elas não... tem gente que ainda não se deu conta que feminismo é liberdade de fazer o que achar melhor, né? Exato. É mais ou menos isso que ela quis perguntar. E se a gente tá falando de liberdade, a gente também tá falando de poder escolher se maquiar ou não, né? Então, acho que é esse o ponto. Então, isso fica bem claro, essa diferença, né? Tipo, quando que a gente sabe se... Enfim, essa crítica que vem, né, em relação ao feminismo, da mulher ser menos feminista. Então, tipo, o que a gente quer é que a gente possa escolher se a gente tem que se maquiar ou não, se a gente quer se maquiar ou não. Enfim, isso não vai tornar a mulher mais profissional ou não, por exemplo, sabe? Então, acho que, enfim, vários pontos. Tem aqui também, assim, eu não sei se isso ajudou vocês ao movimento feminista ou se atrapalhou aqueles protestos, aquelas coisas da mulher esfregar a menstruação no rosto e da mulher exibir que tava com o sovaco peludo, tudo, que eu acho que ali estigmatizou muito que tem que ser daquele jeito para ser feminista. Não sei se vocês pensam assim também, o que a Maria também pensa. Eu não acho que estigmatizou, eu acho que, assim... primeiro a gente pode pensar pelo lado de que essa mulher, ela tem a liberdade de fazer isso, então se ela quiser deixar os pelos da axila crescer como, entre aspas, homem, ela pode, né? Porque a gente espera que homens façam isso e mulheres não. Mas não é isso, né? Fora a questão do controle do corpo dela, que é ela que tem que ter, talvez muito usar desse recurso visual pra impactar, entende? Pra dizer, tipo, olha, vocês esperam que eu seja dessa maneira, mas eu posso ser de outra maneira. E justamente impactou, né? E o que interessa não é, tipo, se ela tava queimando o sutiã, ou se o sovaco dela era cabeludo, ou se ela raspou o cabelo, ou se o cabelo era rosa. Tipo, isso são todas coisas secundárias, né? A grande questão é que talvez a gente foca nisso
esquecendo que pode ser um recurso pra chamar atenção pro movimento, né? Ou então a gente foca nisso, esquecendo que, tá, é o corpo dela. Tipo, ela faz o que ela quiser, entendeu? É que eu acho que as pessoas que, na verdade, talvez enrijecem ou não flexibilizam o que é. As pessoas precisam muitas vezes colocar conteúdos em caixinhas. O que é uma feminista? Uma feminista, então, ela tem pelos em todo o corpo, ela não se maquia, ela não faz a sobrancelha. É um ou outro. Tipo, ela se veste com roupas que são parecidas com a de homens. Isso é uma feminista. Tipo assim, é difícil de flexibilizar e ver quando daqui a pouco tu não quer te aproximar disso, não te interessa. Ou sei lá, tem outras coisas na cabeça pra fazer também. Não, eu acho interessante. Eu não me lembro quem foi a autora que eu li que comentava isso, mas na época do governo da Dilma. Não, gente, não sou comunista, tá? Não se preocupe, né? Certo. Na época do governo da Dilma, ela falava coisas. Ok, ela tinha um discurso às vezes muito estranho. Sim, tem memes por aí, beleza. Mas se focava muito. Porque ela era gorda. Na roupa que ela tava usando. No cabelo dela, não sei o que lá. Tipo, e fazem isso muito, usam muito a aparência das mulheres pra deslegitimizar a luta ou a informação que ela tá passando. Lembrei quem é que fala. É a Virgínia do Mito da Beleza. Ela fala isso, que a aparência das mulheres é usada como um recurso pra minimizar a informação que elas têm pra passar. Então, tipo assim, não, ela tá falando... Nossa, a coisa que ela tá falando é super importante. Mas ela tem o sovaco cabeludo. E daí? E daí que ela tem o sovaco cabeludo? O que interessa é o que ela tá falando. Não, escutem ela, olhem para aquilo que a gente fala que é defeito. Lá, deu, acabou. Sabe? Quem é tu pra tá falando, sabe? Tipo, não raspa o sovaco, sei lá. E até o erro na fala, né? Já saindo dessa questão da aparência, qualquer erro na fala dela, eu me lembro que era muito criticado, assim. Sim. O Bolsonaro fala um monte de coisa, um monte de besteira, fala um monte de coisa errada. E tudo bem, ele faz meme, mas assim, não é tanto quanto ela. Tipo, as pessoas ainda escutam o que ele tem pra falar, apesar de. Agora ela não, tipo assim, ela tá falando de coisa importante, mas tipo, azar, olha a roupa dela que horror. Gente, eu me identifico com a Dilma falando, ela fala um negócio que às vezes não dá pra... Ela tá pensando, eu me identifico com a fala da Dilma, porque ela fala os negócios. Ela tá pensando e ela ainda não sabe como expressar aquilo, mas ela A ideia é boa, tá vindo, tá carregando. O Bolsonaro falando errado, falando engraçado, ele é o tiozão do churrasco, todo mundo hahaha, né? Engraçadão. E a Dilma falando, não vamos dar credibilidade porque ela é burra, não sabe falar. Que nem aquela ele é sem noção. Tem aquela célebre frase, né? Não te estupro porque tu não merece ser estuprada, né? Porque, tipo, eu não vou te estuprar porque tu é feia, então tu não vai ser estuprado. Nossa, essa frase é forte. Posso passar para outra pergunta aqui para vocês? Pode. Tá, ó. Pela lei, a pena de uma mulher é menos se comparada à pena que um homem levaria sobre um mesmo crime. Além de tudo, projetos de leis bem parciais pela lei, a mulher é privilegiada, recebem outro tratamento da justiça. Esse é o homem certo, com certeza. E ele já cometeu crimes. Eu acho que ele já cometeu crimes. Não, sabe o que isso me lembra? Isso me lembra... até, inclusive, a gente tá num assunto muito em alta, que é a guerra, né? Sim. E aí vem à tona essa questão do homem exigir que a mulher... não, vocês não querem direitos iguais? Então se alistem, então isso, então aquilo, sabe? E aí eu fico pensando, tipo, é uma coisa que, obviamente, eles também não querem, né? Aí, segundo, a guerra, inclusive, tivemos posts essa semana, a Lauriane arrasou. A guerra é feita por homens, quem decide são homens, sabe? Por que a mulher tem que ser envolvida nisso, né? Então, assim, até isso me vem essa questão assim, não querem igualdade, então vamos... Então, eu fiquei pensando assim, da onde é que ele tirou isso? Não. A maioria das informações... Eu acho que a grande questão é assim. Eu não entendi, me contextualizem, porque eu não entendi. Eu acho que eu tenho um exemplo. Primeiro, tá? Quais leis? Do que a gente tá falando? Porque assim, eu entendo que sim, pode existir essa diferença, pode. Mas eu já pressuponho que se existe essa diferença, ela também tá descrita lá na lei do motivo pelo qual tem essa diferença. Então a gente não pode todas as leis para mulheres são diferentes em relação aos homens, a pena é menor, tem mais privilégio. Eu já acho assim, se é uma pena,
tu vai pagar, não tem privilégio nenhum, né? É. O privilégio seria tu não ter a pena. Exato. Então, assim, cita aí os projetos, as leis, os negócios, que daí a gente analisa. E sabe o que é engraçado? Eu acho que tu não falou de lei. Eu acho que eu vi esse vídeo, se eu não me engano. Não sei se é o mesmo, né? Mas acho que é. Em nenhum momento eu lembro de tu falar de leis, assim. Não falei sobre leis. Desabafo, né? Foi um desabafo. Mas, enfim. Eu tenho um conselho pra esse cara. Eu tenho um conselho. Amigo, não tá na linha, amigo. Não comete crimes. Tá na linha disso aí. Só não cometer crime. Te comporta. É só isso. Se quiser testar, né? Mas enfim, acho que não. Acho que não é bom. Ele quis justificar assim, tipo, elas estão reclamando que não tem direitos iguais, mas quando elas vão presas, elas ficam um ano a menos. O que elas querem? Olha isso. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Mas tu sabe que isso também me lembra outra coisa que eu já ouvi várias vezes, que é tipo, ai, por que não tem um João da Penha? Quer que a gente explique por que não tem? Realmente. Eu tenho Mas preguiça. será que ele quis dizer isso? Não, assim, falou em lei e me lembrou isso, sabe? Que eu já ouvi várias vezes. Como se a gente fosse privilegiado de ter uma lei. Só que assim, amigo, se tem essa lei, é porque somos as principais vítimas, né? E o problema é Mas, maior, né? Quando eu tava lendo o livro, não li todo, porque eu não consegui. Eu tive pesadelos 2 noites consecutivas. O livro sobre abuso da Renata... aquela jornalista brasileira, não me É, lembro. não mas tá. Tá? Estupro é o nome, né? Abuso. Não. Abuso. Abuso. Ela comenta lá, ela traz um dado que apenas 2% das mulheres que cometem violência num relacionamento, tá? 2% das mulheres, elas de fato matam um cara. Contra quantos por cento? Tipo assim, vamos pegar o seguinte. Mulheres batem caras, tá? Isso, obviamente, pode acontecer. Mulheres batem caras. E nesse número das mulheres que batem caras, apenas 2% matam os caras, entendeu? Aí tu pega um número lá, o dado, que eu não lembro qual é a porcentagem, mas deve ser altíssima, de caras que batem as mulheres. Quantos por cento dos caras matam as mulheres? Muito mais. Pode ter certeza que é de 80% pra cima. 80% pra cima, acho, 70%. Eu lembro que era um número bem expressivo. Assim como tem lei contra a homofobia também, contra racismo, é uma lei contra... Se precisou ser feita essa lei, esse tipo de lei, foi porque alguma coisa se viu que tornou isso necessário, né? Eu vou ler mais uma aqui então agora. Agora eu tinha tirado da sequência, agora eu vou na sequência. Peraí, aqui. Tem homem que se faz de feminista para agradar mulher feminista. Aí vem um machista... entre parênteses, o machista, não sei porque ele botou parênteses machista, e pega a feminista que o feminista estava tentando agradar. Feministas adoram a pegada de um machista. Quebra-cabeça tá confuso. Ai, isso é dor de cotovelo. Tô chateado. Assim, eu não sei se ele tá... Assim, Eu não entendi Eu entendi. Ele tá Eu entendi porque eu também entendo. entendi. É que assim, ó... Confusão. Primeiro, tá? Nenhuma mulher que se posiciona dizendo que é feminista está livre de se relacionar com um cara que é o esquerdomacho lá, que finge que é feminista, que defende o direito das mulheres, que é igualitário, blá blá blá, porque afinal as relações humanas, né, vão além dos movimentos sociais e políticos que as pessoas participam. Até porque, assim, se fosse pensar por isso, então nenhuma mulher que sabe o que é feminismo e se diz feminista e estuda sobre isso, enfim, sofreria violência, por exemplo, ou abuso sexual, mas não é essa a realidade. Essas mulheres também, né, estão aí dentro do número de pessoas que podem acabar passando por isso. E outra coisa, acho que, assim, dizer assim, pegada... Tipo, isso é muito, assim, subjetivo, né? Pode ser que um cara que é machista, tu tenha uma interação, sei lá, afetiva, sexual, na verdade, melhor, ou que te agrade mais com ele do que um cara que se diz feminista ou que entende feminismo. Porque, assim, não tem a ver com o cara ler, saber, sei lá, é outra coisa, entendeu? Nada a ver o negócio. Eu não entendi. Será que essa guria não achou que... Eu não sei se isso aconteceu de fato, mas será que essa guria não achou assim... para de querer só me agradar, seja tu, sabe? E não tem nada a ver com o outro cara machista lá, que Não, também me parece tava sendo que meio eu fake estou vendo. news, assim. O que esse Me cara parece quis uma dizer... narrativa, assim, Sim, que a gente diz assim, o cara é isso, isso, aquilo, aí quando vê, vai lá e fica o cara escroto. Eu acho que é isso. Acho que sim. Eu não entendi até agora o comentário, mas... Deixa, Obrigada por me representarem. A Bruna, assim, o que eu acho que ele quis dizer assim, que se o cara é machista, o cara vai ter mais iniciativa, vai ter mais pegada, a mulher vai gostar mais dele por ele ter Ainda mais bem que eu não iniciativa. entendi.
É, Ainda bem. Achei ótimo que eu não entendi antes. Não, eu entendi, mas é que aí que tá. Ter mais iniciativa, o que é ter mais iniciativa? Ok, pode ser tu mandar mensagem, tu convidar, tu, sei lá, fazer alguma coisa na direção de dizer que tá interessado na pessoa, tá? Agora, tomar iniciativa pode ser tu catar a guria pelo braço e puxar ela pelos cabelos. Eu ia falar Isso, pra mim, exatamente isso. é uma iniciativa que você não precisa ter. O tá? que é iniciativa? É sair pegando a guria e dando um beijo nela sem sequer pedir um consentimento, sabe? É isso que é iniciativa? ele quis dizer que as feministas, foi o que ele falou, as feministas gostam de um cara machista, que seja machão, que seja aquele cara escroto. Eu não sei de onde ele tirou Então isso. ele tá confundindo os termos. Ele tá falando machista. É aquela velha história. Comportamento que não é um comportamento saudável e não é o que a gente quer, pelo contrário, a gente tá lutando contra isso. E tá associando com características masculinas, que é uma construção de gênero. Entendeu? Então, assim, o machista pode ser aquele, ter aquela construção ali, aquela expressão de gênero característica que a sociedade espera, né? Do cara que toma atitude, que é raivoso, que fala mesmo, que pega pelo cabelo, não sei o que lá. Mas tá confundindo, entendeu? Não tem nada a ver a história. Sabe, é a velha história que nos falam que feminista é mal, entendeu? Mal comida. É. Mal comida. Feminista é... Como é que se fala? Além disso, como é que fala? Eu não Nem sou. sei. Eu não sou. Nem sei. Não, eu não sou. Mas é que assim, não interessa, entendeu? Eu sei, amiga, eu só tô Não, mas é isso. É como se a gente fosse recalcada, entendeu? Tipo assim, ó, ela tá falando isso porque ela não tem quem, não sei o que em casa. Sabe? Umas coisas assim, ó. Próximo. É que nem dizer que... É que nem falar que... Próximo. Vamos desistir desse aí. Por enquanto, falar gabaritamos. que se a mulher é lésbica é porque um homem não pegou ela de jeito ainda. Exato, Então quer dizer é que isso se aí. então quer dizer que se o cara é hétero, seguindo a mesma linha de raciocínio, se o cara é hétero é porque nenhum homem pegou ele de jeito também, né? Seguindo a mesma linha de raciocínio. isso. Dá um post. Seguindo a mesma linha de raciocínio. Vamos continuar. Agora a Bruna pegou rapidinho. Tá, aí teve o cara. Eu vou falar que é um cara. É o Yuri Marlon, eu vou dar um exposed nele, porque ele não conseguiu, ele não teve o discernimento de colocar tudo na mesma mensagem, e ele foi picando. Daí ele perguntou. Ele ainda? Tá, então esse é pra expor mesmo. Não, esse foi outro. Ó, ele botou aqui. Ele perguntou primeiro, você é feminista? Daí ele botou depois. Homem e mulher não são iguais. Se for, beija homem na boca então. KKK. Tipo... Olha o nível. Aquela primeira frase foi muito boa. Essas aí ele já tá se piorando tudo, mas vai lá. Aí agora a última que ele botou aqui, ó. Machista é quem bate em mulher e faz funk tratando a mulher como lixo. Pra ele, machista é isso. Definição de machista. Ah, sim. Muito bom. Não, passando pano pra ele mesmo, vai ver na cena, porque deve doer ver as coisas que faz, não vai. Tá, agora eu vou... não, eu vou em outra aqui, ó. Vocês vão ver se foi um homem ou uma mulher que falou. Vai. Nem toda profissão é adequada para mulheres, não. Duvido que as mulheres queiram trabalhar o dia todo em um supermercado carregando os caixotes das compras para entregar as compras como fazem os homens. Que hipocrisia. Acho engraçado que essa pessoa com certeza não deve dividir a mesma quantidade de tarefas em casa, né? Foi uma mulher que falou. A Maria Gislândia Barros. Surpresa. Assim, ela falou que duvido que as mulheres queiram carregar a caixa. Eu acho que nem homem quer carregar a caixa em supermercado. Carrega a caixa, tem que trabalhar pra ganhar Viu uma dinheiro. mulher defendendo. Assim, eu só vou citar uma coisa, tá? Eu acho muito engraçado isso, porque eu via isso muito antigamente, eu parei de ver, né? Por isso não aparece mais pra mim, mas com certeza existe esse argumento ainda. Que é essa coisa, mas tu não vê a mulher carregando não sei quanto saco de cimento, não sei o que lá, fazendo igual ao homem. Sim, amor, porque isso depende de uma capacidade fisiológica que a pessoa treinou ou não, né? Então, por exemplo, se eu exponho um menino para tarefas em que ele corre mais, brinca mais, faz mais força, trabalha mais agilidade, enfim, eu imagino que também na vida adulta isso vai ser mais fácil para ele. Ao contrário de uma menina que não se expõe tanto a isso, porque a menina brinca de boneca, não pode se sujar, nananã. Aí, quando cresce, também não tem aquela capacidade. Outra coisa que eu acho importante, já deve ter visto isso, vocês também. Vai lá na academia ou vai lá no crossfit da vida, aí os caras não conseguem fazer merda nenhuma.
Conta isso, conta mais. Ai, mas ergue um saco de cimento. Tá, eu também ergo. E aí? Não significa necessariamente que eu vou erguer 5 sacos de cimento. Talvez eu só consiga erguer 1. Talvez a Laura erga 2. Talvez o carinha lá erga 1,5, sei lá. Então, assim, não é porque é mulher, entendeu? É só, tipo, uma questão de treinamento. Então, se ao longo da vida tu dispôs a isso, sim, tu vai ter um treinamento pra isso, porque afinal é força, agilidade, etc. E a outra coisa é, bom, então se tu não consegue erguer um saco de cimento, treina e ergue um saco de cimento, aí tu vai conseguir. Eu achei muito engraçado esses dias que eu fui pegar a ração do meu cachorro Guga, que é o grandão, ele tem uns 36 quilos, 40 quilos. E a ração dele é de 15 quilos. Aí o cara disse assim, tá, mas tu vai conseguir levar? Aí eu disse assim, bota aqui no meu ombro que eu levo. Porque eu fazia agachamento, né? Bota aqui no meu ombro que eu levo. Daí ele me ajudou, daí ele ficou assim... Daí eu disse assim, então, essa aí deve ser feminista. Uhum. Essa aí deve ser sapatona, né? Tipo assim... Ou é um travesti, ou é uma transexual, que é o homem era forte. Mas assim, o que me incomoda é essa... Desculpa, vai. Normalmente quem fala isso, que mulher não consegue levantar um saco de cimento, é o carinha aquele que fica lá trabalhando no TI, que nunca levantou a caneta do chão que caiu. Normalmente esse cara que fala isso. Não, mas mesmo que seja, entendeu? Tipo, se a gente for pensar em termos biológicos, tá? Desconsiderando a questão lá de construção de gênero, etc e tal. Sim, homens, o sexo biológico tem mais testosterona, mais massa muscular, blá, então se espera que eles tenham uma força, que eles consigam carregar mais coisas ou mais peso que a gente. O que não significa que a gente, falando em sexo feminino biológico, não consiga fazer força, né? Pelo amor de Deus. Aliás, é uma coisa bem treinável. Então, assim, eu, por exemplo, não vou conseguir levantar vários sacos de cimento, mas provavelmente se eu tivesse que trabalhar com isso ao longo da minha vida, eu ia estar treinada pra fazer isso. Com certeza, mas com toda certeza não. O que me incomoda é esse... Como se fosse mais inteligente o homem conseguir carregar coisas mais pesadas ou fazer tarefas mais pesadas. Tipo assim, olha como eu sou melhor por isso, sabe? Só que, tipo, por que não divide as tarefas em casa igual, então, assim, sabe? Tipo... Então é uma coisa, bem como as gurias estavam falando, é uma coisa de construção, né? Sim, a guria não é ensinada a pegar coisas pesadas, o homem é mais ensinado a carregar tais coisas, além da questão física, que realmente é diferente, né? Questão de composição de massa muscular. Mas, tipo, olha como eu sou superior porque eu carrego tal coisa. Campeão, então ela já lava a louça lá pra nós, então. Entendeu? Faz uma coisa um pouco mais fácil. Tem que lavar a louça com peso aqui, entendeu? Fazendo agachamento, saco de cimento. Tipo assim, se acha o cara, mas dividir as tarefas em casa não divide. A maioria. Muitos usam esse negócio como aquela carta super trunfo lá, né? Ou a carta mais 4 do Uno. O negócio da força. Tipo assim... O negócio da força física, dizer que, tipo, não, o homem não pode ser, a mulher não pode ser igual ao homem porque o homem é mais forte. Resume tudo a isso. Parece uma coisa pré-histórica, assim, né? Que realmente quem era mais forte sobrevivia mais. Uma vez eu respondi no Facebook lá que um cara colocou, eu quero ver o feminismo na hora do reboco. Daí tem um vídeo da Paloma Cipriano, que é uma menina, ela não é uma menina grandona que nem a Graciane, vamos botar assim, ela é uma menina normal, magrinha, e ela fez rebocou a parede inteira, ensinou tutorial. Isso é habilidade manual. Tutorial de reboco. Ela tem vários vídeos lá que ela ensina a fazer um monte de coisa vamos botar de obra, assim, que os caras acham que eles são o melhor por isso. Assim como tem homens que viralizam no Instagram e da vida no YouTube fazendo crochê. Gente, se tu aprende a fazer um negócio, tu tem que aprender a fazer uma coisa. Então, igual treinar, se tu não sabe rebocar uma parede e tu quer, tu vai lá e aprende. Se tu não sabe fazer crochê, tu vai lá e vai ter que aprender, entendeu? Então, assim, nossa, rebocar... Porque aí que tá colocando a coisa. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Mulher não tem a capacidade de aprender tal habilidade que nós, todos poderosos, que sim, né, reforçamos muito o machismo, dizendo que vocês são inferiores a nós. É isso aí. Vocês se contradizem. Essa é a piada do momento. Pronto. Não, eu botei o exemplo do Rodrigo Hilbert. Todo mundo diz que ele é um homem acima da média, né? Só que na minha concepção, todo mundo fala isso porque ele faz coisas que mulheres fariam e homens fariam também. Tipo, ele lava a louça, ele faz comida, ele faz crochê, coisa que homem não deveria fazer. Ele não faz nada mais do que seria a obrigação de qualquer ser humano adulto, né? Mas eu entendo porque eu adoro os memes. Eu adoro os memes. Tipo,
aquela coisa da época da vacina, por exemplo, se tivesse colocado o Rodrigo Hilbert, já tinha feito a vacina e já tava todo mundo vacinado. Verdade. Então, assim, eu gosto da piada, mas eu entendo que, tipo assim, ai, meu Deus, um cara que faz crochê. Mas eu acho, sabe, o Cauê, meu marido, ele adora o Rodrigo Hilbert. Eu achei que tu ia dizer que ele faz crochê. Não, ele adora o Rodrigo Hilbert. E aí, tipo, muitas vezes a gente assiste os programas e tal, ou coisas que ele fala e tal. Eu acho que uma das coisas que é muito legal nele é que ele parece ser um cara muito cuidadoso, assim, sabe? Sim. Ele é cuidadoso com a esposa, ele é cuidadoso com os filhos. Aí tem aquela coisa dele de ser modelo também, né? Tipo assim, olha só, não sou só um cara bonito, né? Sou um cara que, sei lá, tem conteúdo, sei fazer certas coisas. Eu acho que ele faz isso não é pra provar que ele é um cara super maravilhoso, não sei o quê. Eu acho que acaba se destacando por justamente não ser algo eu acho que comum, a crítica né? é que às vezes as pessoas pegam uma coisa, tipo, com certeza deve ter uma mulher famosa que faz coisas parecidas, mas não mas como é um homem ganha destaque. E Exato. outra coisa, muitas vezes o que ele faz é tipo assim, amigo, então eu sou adulto, a gente já espera que tu faça isso. Só que como os caras não fazem, não estão acostumados a fazer, se destaca. parece que ele faz um negócio igual, mas é tipo, não, se tu pensar é uma coisa normal, entendeu? Esses dias eu tava conversando com meu irmão, né? Mas ele é Meu super irmão... lindo, me liga, meu Rodrigo. Terminar com a pergunta. Querido, ele é queridão. Eu Meu fiz irmão dois, tem uma eu fiz filha. só um pouquinho, eu fiz 2 vídeos sobre o Rodrigo Hilbert. Tanto que eu tirei os vídeos do meu canal que eu tinha, eu deixei quase todos em privado, eu deixei só alguns só porque eu mudei o estilo de vídeo. Bom, isso não é um caso. Mas 2 vídeos que eu fiz sobre o Rodrigo Hilbert que deram bastante também visualização, então lá também. Que eu falei sobre isso, sobre ele. Que ele, não, legal. que ele é uma pessoa legal, mas ele, tipo, ele não faz nada de absurdo, ele só faz tudo que todo mundo consegue fazer. A gente E tá acostumado com ele. Eu sei fazer crochê e tricô também, tá? Ai, vamos exaltar o Anderson. Mas o meu, Você vai ter que fazer um vídeo pra ti. o meu sogro, ele costura, ele pinta, Olha aí. ele borda, ele é ótimo. Ele Não, faz as tricô. pessoas ficam chocadas, né? Tipo, eu ia falar do meu irmão, agora falando do meu pai também, né? Quando o meu pai se aposentou, ele ficava mais tempo em casa e minha mãe trabalhava fora. Então, tipo, foi natural o movimento de que, tipo, ele limpava a casa, ele fazia comida, ele lavava roupa, enfim, fazia quase tudo dentro de casa, né? E as pessoas ficavam admiradas. Nossa, o teu pai é muito bom, né? Tipo, ai, nossa, como ele é um bom marido, Ajuda não sei tua o mãe. quê, tipo assim, sabe? E daí pra gente era, tipo assim, né? Não faz Era mais que tão- obrigação, né? Só que a gente sabe por que isso, né? Porque mas muitos caras se não destaca, exatamente, se destaca porque não é o normal. O meu irmão também tava conversando com ele essa semana, ele tem uma filhinha de 2 anos, e muita gente fala, nossa, tu é um paizão, nossa, e ele falou pra mim assim, ó, cara, eu não acho que eu sou um paizão por isso. Tipo assim, eu faço o que eu tenho que fazer. Assim, enfim, penso no que eu tenho que fazer como pai, eu penso na minha filha, eu sou um pai presente, e tipo, ele falou assim pra mim, cara, posso ser um paizão? Posso, mas tipo, por que que tem que ser assim, exaltado, entendeu? Porque tá foda. Exato, Porque porque não quando tá fácil. fazem o mínimo de esperado, é tão estranho que, tipo, acaba se destacando, sabe? É o mesmo que uma pessoa achar dinheiro na rua, dentro da carteira e devolver, que é uma coisa que seria uma coisa obrigatória, que é uma coisa normal, mas todo mundo acha impressionante. porque Ah, Sai de no pessoa jornal. humana. Mas na viraliza. Eita, mãe. Vamos para a próxima pergunta Vai. aqui. Próxima. É meio grandinho aqui, mas aí vocês vão me dizer Vamos se... lá. Vamos tentar entender. Se um dia, ele tá falando pra mim, né? Isso eu tenho uma filha, mas assim, ó, se um dia tu tiver uma filha, conta como vai ser a tua reação num dia em que ela sair seminua pra namorar nos muros da vida, com o cara enfiando o dedo na bunda dela. Porque é pra isso que discursos como o seu despudora o corpo da mulher serve. Eu sou o professor... Ele botou... Então você já sabe que é um homem, né? E vejo e escuto o real motivo da maioria das meninas. Isso mesmo, meninas colocarem decote e minissaia. Atrair os boys. Foi o que ele tá dizendo. Ou eu gosto de provocar o meu namorado e os amigos dele. Isso dizendo ele que meninas falam isso, né? Aí agora, mulher deve sim ser independente para se vestir, trabalhar, etc. Mas não precisa se tornar uma vitrine ambulante mostrando as bochechas da bunda para isso. Aí eu garanto que ele Amigo. fica olhando. Já enfiou o dedo na bunda. Mas Já fica enfiou olhando. várias vezes. Fica olhando. Amigo, olha só.
Escuta a Bruna, amiga, escuta. A Bruna tem uma coisa pra dizer, Calma, vai. vai, amiga. Vai. Por que o corpo é uma vitrine? A mulher tem liberdade, mas usar mini saia não. Entendeu? A mulher tem liberdade, mas ela quer provocar. Ela tá assim. Então, tipo assim, dá o direito de colocar, nos assediarem, de, enfim, sabe? Amigo, Não, e controla A culpa é nossa, então. Amigo, sabe? controla o teu instinto. É tu que tá com dificuldade nisso, Exato. docinho. Pelo amor É só isso. Tá com dificuldade, assim, de segurar essas ereções que tu tá tendo. E ao invés de Tem falar tratamento sobre... pra isso, né, gurias? Que tem Ele tratamento pode, pra isso? inclusive, pensar em dar uma aula sobre sexualidade. Ele pode falar sobre a pedofilia, sobre a objetificação de corpos femininos, principalmente de crianças. Então, se ele é professor, eu acho que ele pode dar uma aula sobre isso. Não, e Parar de enfiar o dedo na bunda das olha gurias. como o olhar dele pro corpo das meninas é sexualizado. Exato! Ele tá sexualizando, porque, tipo assim, menina pode estar usando um shorts curto e ela tá com calor. Ela pode estar de biquíni, gente, na praia. Na piscina, tipo, azar. Pelo entendeu? amor de Deus. Não, e outra coisa, eu acho muito merda esse argumento de pai, tu que é pai, quando tu for pai, você... Meu, Por que precisa ser pai? mesmo que a filha dele ou qualquer outra menina não usasse roupa curta ou usasse, todas as pessoas têm sexualidade e expressam a sua sexualidade. Então, tipo assim, não tem a ver com a roupa que a pessoa vai usar. Tem a ver com um ciclo natural de ser uma pessoa, entendeu? Tipo... Exato. E isso da roupa é só a gente pensar que mulheres que usam burca também Meu são Deus, assediadas. Eu ia dizer exatamente, Ai, muito obrigada. E fazem sexo também, né? Exato, Usam burca, olha ou só. seja, não tem a ver com o quanto tu expõe do corpo, né? Tem a ver, na verdade, com uma questão A natural do objetificação ser humano. também, né? Às vezes eu sinto que eu tô tão cansada desses mesmos assuntos, são tão idiotas e ao mesmo tempo sempre vem. É o óbvio E, que precisa ser dito. meu, que gente chata, meu, eu tô cansada dessa gente. É o velho costume de colocar a culpa sempre na Da mulher. A culpa na mulher por ele não conseguir deixar de olhar pra mulher daquela forma. Olhar pra Exato. mulher como objeto. De É qualquer que o homem forma. não consegue se controlar. E aí bota a chama culpa. isso de projeção, amigo. Projeção, hein? Tá projetando aí nos outros aquilo que tá acontecendo em ti. Deixa o Anderson falar. Não, vocês estão sendo gross interrupting. Chega! Já fomos muito interrompidos. Vocês estão sendo gross A interrupting. gente tá se vingando. Vai, desculpa, vai. Agora, aí daí o mesmo, depois aí foram comentando, porque esse foi um dos comentários que teve mais respostas ali. Daí uma hora ele colocou assim, ó, isso mesmo, serviço militar obrigatório às mulheres. Mais uma coisa que você estava falando naquela hora, né? Oh. Que nem, eu tava ouvindo um stand-up da Bruna Louise, não sei se vocês conhecem ela. Adoro! Ela dizendo assim que, mulher não quer se alistar e entrar pro exército, né? Aí ela falou, não, mas nem homem quer, por isso que inventa até uma fimose lá pra não entrar no exame médico. Inventa qualquer coisa pra não entrar no exame médico. Eu, por exemplo, eu me alistei aqui em Gravataí, porque Gravataí, quem se alista sobra sempre, porque é município não me lembro o que é lá. Quem se alista aqui em Gravataí não vai servir. Se eu quiser servir mesmo no exército, eu teria que ir pra Canoas, teria que ir pra Porto Alegre. Eu não queria servir, óbvio que eu não queria servir, eu me alistei aqui. Ninguém quer servir o exército. Tirando lá nos Estados Unidos, que as pessoas são muito mais patriotas e que tem muito mais essa cultura, tanto que homens e mulheres se alistam lá também, aqui ninguém quer servir o exército. Daí, sempre também tem esse super trunfo aí não, mulher não é obrigatório o alistamento. E voltando, né? Quem inventou isso? É cultural, né? Entendeu? Tipo, óbvio que foi um homem, gente. O exército foi construído por homens. Mulheres nem podiam entrar em forças armadas, Mesmo entende? que quisesse. Isso, gente, foi muito recente a inclusão de mulheres no serviço militar. Então, tipo assim, é um negócio que foi inventado por homens, feito por homens, que as mulheres não tinham acesso mesmo que quisessem. E aí, tipo, agora, então agora porque, né, vou aproveitar desse privilégio aqui que eu tenho e vamos, né? Mulheres não podem ser professoras, não podem aprender a ler, não podem ser médicas, não podem entrar no exército, mulheres não podem, agora querem... Agora que é Aí, conveniente. assim, se tivessem escutado o feminismo antes, aí a questão do exército também estaria igualitária, mas não está, porque assim como tudo nessa sociedade, né, o machismo vai ir permeando várias questões. Então é óbvio que vai aparecer isso no exército também, né, meu Deus do céu. E como se isso fosse um privilégio nosso, né? Tipo assim, Uau. gente, o que a gente menos tem é privilégio, entendeu? Se fosse, então, tudo igual, tivesse que se alistar pra isso, eu me alistava. Tudo fosse igual, né? Igualdade fosse resolvida, ótimo. Sei lá.
Ela quer mostrar que ela é vocês- corajosa e Ih, destemida. vai, Deixa a vai. Bruna, deixa Tá, a Bruna. Desculpa, amiga. Deixa ela Mas se você- expressar, Cris. Deixa ela se Vocês expressar. chegaram a ver Palmeiras, aquele... Vocês estão me ouvindo? Agora deu uma Sim, força. sim. Tá. Aquele documentário sobre a Segunda Guerra, que eu coloquei aquele episódio pra vocês lá, que os próprios russos mesmo colocaram mulheres a lutar no pelotão, sendo piloto de tanque de guerra, sendo enfermeira de guerra, até segurando fuzil também, tudo. E quando os alemães chegaram e viram que as mulheres estavam fazendo isso, eles botaram assim, não, eles são mesmo do demônio, porque só pessoas do demônio colocariam um ser frágil e inferior a lutar numa guerra. E os alemães pensaram isso nessa época também. E isso vem desde daquela época do botar na nem Segunda falar. Guerra. Não temos comentários para esse Esquece, nem comentário. Se precisa. quiser ler outro, Não, aí você vai. aí já, minha energia baixou. Eu vou ler mais uma aqui, ó. Acho que o feminismo de hoje em dia é mais usado para as mulheres serem putas e serem promíscuas. Vocês acham que foi uma mulher ou um homem que falou isso? Eu fico em difícil. dúvida. Eu acho que foi uma mulher. Exato, foi uma mulher que falou. Tem um faro bom, hein? Ai. É muito difícil, né? Mas- Porque, tipo, aquele outro comentário que eu jurei que era um homem, é muito difícil porque No trabalho. pra nós faz tanto sentido que seja homem. A gente prefere que seja homem, né? Porque é tão difícil ler isso de uma mulher, né? Que, tipo, a gente só tá querendo ajudar. Mas, enfim. Mas aí que tá. Aí de novo, né? Lá vai o papel de gênero. Ai, mulher pode isso, homem pode aquilo. Mulher não pode isso, homem não pode aquilo. E aí, quando algum ser humano normal expressa sua sexualidade, tem que ter uma coisa pejorativa pra isso. Uhum. Aí, tipo assim, o que define, sabe? Tu é puta, tu é promíscua, tu é tipo... Será que, na verdade, só não é a tua visão, a tua vivência, recaindo aí o olhar sobre uma outra pessoa que tem uma outra vivência, outras experiências. E outra coisa, quando a pessoa fala assim, o feminismo, não sei o quê... Sério, eu juro, eu tenho... Tá, me dá as tuas referências, vai. O que tu leu aí, quem tu leu, o que aconteceu. Porque, assim, sabe aquela coisa que eu tirei das vozes da minha cabeça? Tirou do cu Porque uma feminista resposta. diz então logo feministas são assim. Exato. Porque um cara, logo homens são assim, calma, amor. Um amigo meu. Sabe? É um negócio, tipo, nada a ver. Tipo assim, as meninas que estavam lá protestando estavam com o sovaco peludo, logo feminista tem sovaco peludo. Ai, senhor, que dificuldade. sabe? Não flexibilização, né? Se as gurias querem, sabe? Tipo assim, abrir o RH do amor, olhar os currículos, selecionar os currículos, levar esses currículos para entrevista, levar para segunda, terceira, quarta fase, elas fazem. Entendeu? Elas querem ficar no senta-senta, senta onde tu quiser, meu doce. Entendeu? Não tem problema. Não, se E, a tipo, gente não quer ser tipo assim, só cuida. Se cuida da tua saúde, cuida da pessoa que tu tá saindo, não te coloca em risco. Se isso é ser puto, ok. Tua Ou sexualidade. seja, homens são putos, né? Puto, promíscuo. Exato, Eu. o que eu Não, ia mas falar. puta e puto não é a mesma coisa, né? Não, claro Tipo que assim, não é. vagabunda e vagabundo também não é a mesma Não coisa. é. Agora, tipo, esses comentários, tipo, mulher vulgar, mulher promíscua, mulher não sei o quê, dificilmente a gente vai ver falando disso sobre homens. Inclusive porque homens, quando fazem isso, são exaltados, né? Tipo, ô cara, Meu ô... Deus. Vocês nunca Parabéns. escutaram? Não pode ficar, não pode sair ficando, na adolescência não pode sair Claro que sim, ficando. Assim, ó... Porque senão vão falar mal de ti. E falavam, sabe? Claro Tipo que assim, falavam. tipo assim, eu já era mais cagona, entendeu? Mas, tipo assim, falavam das gurias que ficavam com mais caras e tal. Eu era cagona, eu acreditava nisso e eu ficava na minha. Eu gostava de me apaixonar, entendeu? Quando eu era pequena. Querida. Daí a pessoa não conseguia esse desprendimento. Mas quando, tipo, tinha as gurias ali que eram desprendidas, Não, e o que eu acho engraçado é que daí estimulam esses meninos que tem que ficar com as meninas. Mas com que meninas que eles vão ficar? Exatamente o que eu ia falar Tem agora. que ter mais meninas, Então, né? fiquem entre os meninos, vocês, então. Exatamente o que eu ia falar agora. Não fecha. Eu ia perguntar uma coisa pra vocês, assim, por exemplo, ó. Essa cultura de dizer que mulher não pode, que a menina não pode ficar, que a menina não pode ficar com vários, que a menina não pode... Tipo assim, tem aquela teoria de que a mulher é taxada de puta e vagabunda quando ela tem a moral sexual do homem, né? Quando ela age como um homem, ela é taxada de puta e vagabunda. Se não tivesse esse negócio de a mulher não ser mais retraída, tu acha que ia mudar a cabeça dos homens em relação a abuso? Tipo, se ela não quer porque ela é muito retraída, então eu vou querer abusar. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver?
Eu não entendi a tua pergunta, Também mas não. acho a tua pergunta boa e acho que eu queria entender mais a lógica Vai, dela. repete, eu também não entendi. Mas, tipo assim, ó, as meninas foram criadas pra serem recatadas, pra não namorar com vários, mas os homens são criados pra serem os comedores e os pegadores. Então, Tá. se cria pra pegar muita mulher, mas se não tem muita mulher querendo ser pega, o cara acha que ele sente no direito de obrigar as mulheres a ser. Vocês acham isso Faz também? sentido. Acho que. Entenderam por isso? Uhum. Entendi, mas tô pensando. Eu Tô acho, pensando não, também. eu acho que isso pode implicitamente fomentar essa. Porque aí eu acho que eles ficam numa angústia, não, eu tenho que pegar, eu fico frustrado, porque isso mostra o quão de valor eu tenho, o que eu vou falar pros amigos, que vergonha. Então eu vou pegar essa guria de qualquer jeito, vou pegar pelo braço, vou obrigar ela a me beijar. Pensa em coisas normaisinhas de festinhas de adolescência, onde o cara pegava pelo braço, te puxava. Metia a Ou mão na seja, bunda. metia a Ela mão na entender bunda. que existe um limite entre tu e a outra pessoa, no caso. E ainda faz ficar com sentido. raiva se a mulher não quer. Não sei se é mais ou menos esse o Acho ponto. que é Isso. isso aí. É muito exacerbado o negócio do homem querer ser o pegador, ser o comedor, então ele tem que provar que ele é um bonzão. Entendi. Isso é uma E ao contrário, e aí o contrário totalmente na parte da mulher, que a mulher não pode, que a mulher tem que se retrair, que a mulher tem que ser recatada, entendeu? É um extremo entre o outro. Se fosse mais equilibrado, vocês acham que ia estar mais tranquila essa parte? Acho que poderia ajudar. Pode ser que sim. ajudaria. Eu adorei tua pergunta. Acho que poderia ajudar. Não tinha Ajudaria. pensado nisso. É uma possibilidade. Que sonho. Que sonho distante. Ah, isso que tu tava falando de sexualidade, né? Me veio à cabeça, sei que já pulamos esse assunto, mas enfim. A Luísa Sonza, né, é muito criticada, enfim, né, já sofreu hate aí muito tempo, ainda sofre. E ela, hoje em dia, tá sendo muito criticada em função de demonstrar ali a sua sexualidade, de expressar ali, né? E é uma forma que ela utiliza, e assim, ela tem total direito disso, né? Mas ela tá sendo muito criticada por isso. E ela falou esses dias, né? Eu achei genial. Os homens fazem o mesmo, só que eles falam da gente. Nas músicas, exato. Entende? Eles falam da gente nas músicas. Eles sexualizam o nosso corpo. Quando a gente faz isso da gente mesmo, a gente tá errada, sabe? Então, tipo assim, nos dizem o que a gente tem que fazer. Vocês viram o show dela no BBB, como ela tava contida? Ela tava toda de preta, toda de preto, toda escondida. Não. E ela tava bem, bem contida. O Cauê falando assim, o que aconteceu com essa guria? Ela tá bem? Porque ela não é contida, né? Ela tava muito, 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 muito Mas contida. eles também estavam meio esquisitos, né? sei, Não, mas aquele show foi pode estranho. ser. Mas ela Foi tava estranho muito aquele show. contida. Coloca as duas que nem eu. Não, ela tava muito contida. O Cauê tava estranhou, ele falou, tipo assim, o que aconteceu com essa Porque ela é expressiva, assim, né? E a gente tava, inclusive, conversando isso antes. Ela expressa bastante ali a sexualidade dela, só que, enfim, ela já tem uma tendência a sofrer hate, né? Acho que ela tava talvez mais vulnerável se protegendo, sei lá. Deixa a guria. Só pelo fato dela ser mulher, ela já vai sofrer. Tanto que a Marília Mendonça morreu de sofrer o hate por ser gorda. Uma coisa nada a ver com outra, só por ser mulher, ela já vai sofrer esse hate. E quando vocês colocaram esses dias no post lá, não sei se acho que foi vocês que colocaram no post, porque eu ando vendo tanta coisa aqui. Que, por exemplo, o Arthur lá dentro já traiu a mulher sei lá quantas vezes, e hoje em dia ele é o cara, Bom, ele tá manipulando todo mundo, tanto lá dentro quanto aqui fora, então. O Brasil inteiro também. O Brasil inteiro. E a Luísa Sonza, vamos botar aqui, ninguém sabe se ela traiu mesmo o Whindersson lá com o Vitão lá, Não, e ele todo já mundo cai de pau em cima dela. O Whindersson já admitiu que foi ele que traiu. Sim, então. E ele também não julga ela por nada. Na verdade, as partes interessadas já superaram isso, né? É uma Não, suposta traição É. que foi desmentida depois, mas que até hoje ela sofre hate por isso. E o Arthur, que traiu 16 vezes, mas é o arrependido. Por que ele não se arrependeu antes dela descobrir, do Brasil inteiro descobrir, sabe? É isso que, tipo, essa endeusar, mas agora, aí vem o papo de religião, né? Não, mas é que agora eu encontrei, não sei o quê. Sabe, é uma coisa que... inclusive, a gente traz muito isso no AF, né? E vem muito comentário de pessoas que não nos seguem, enfim, várias coisas. Essa é a parte mais interessante. E assim, é fanatismo, né? Big Brother é fanatismo, é tipo política, assim. É um fanatismo. Então, se tu fala mal de alguma pessoa que é o queridinho, que no caso tá sendo o Arthur, vem uma galera, assim, tipo assim,
Esses dias a gente postou a diferença do tratamento de homens e mulheres dentro do Big Brother. A gente nem falou de traição. E vieram falando que quem tem que perdoar é a mulher, porque não sei o quê, e não sei o quê. E, gente, é óbvio que uma mulher que tivesse traído a quantidade de vezes que ele traiu, ou tivesse traído uma vez, né? Não seria tão querida assim, não seria tão perdoada assim, né? Então, assim, tá aí a Luísa Sonza pra provar, né? Uma coisa que eu até ia falar com vocês naquele outro podcast, mas eu acabei esquecendo. Uma teoria que eu tenho, por exemplo, sobre a traição. Que muita gente diz assim, que o homem, quando trai, ele deixa um monte de pista e as pessoas descobrem e tudo mais. A mulher, quando trai, ela sabe fazer muito melhor, ela consegue esconder melhor, ela é muito melhor nisso, vamos botar. Só que a minha teoria é de que a mulher não é melhor nisso. A mulher, quando trai, para ela não ser julgada, pra não caírem de pau em cima dela ou até matarem ela por causa disso, ela fica quieta. O homem tá pouco fudendo, traiu, ele é o bonzão, ele vai ser perdoado, ele é o comedor. Eu tenho essa teoria aí. Ele vai ser perdoado, né? O homem ele não tem essa preocupação de esconder, porque pra ele tanto faz, foda-se. Eu tenho essa teoria. Ele é idiota, né? Porque foi traída. Ou acha que é idiota, Ela que é não foi trouxa. suficiente, né? Porque foi traída. Não tinha E tem pensado outra coisa- nisso, né? Sou obrigada pelo ponto. E tem Não, outra coisa que eu queria falar pra vocês também, que a maioria dos homens eu vejo por um cálculo estatístico de uma empresa que eu trabalhava, que 99% dos trabalhavam eram homens. Os homens, eles não traem porque eles estão carentes, porque eles não têm o que... vão procurar na rua que não tem casa e tudo mais. Homem trai pra se aparecer pros outros homens. Isso é ponto. Vocês podem até trazer um dia pra vocês num assunto isso aí. Homem trai pra se aparecer pros outros homens, não tem outro motivo. Tanto que vocês já viram aquela história do cara que fica perdido na ilha com a Juliana Paz? Tem uma piada. O cara ele fica perdido numa ilha lá como náufrago, ele e a Juliana Paz, só que lá na ilha tem tudo. Só que, tipo, o cara era muito feio e tudo mais, e a Juliana Paz lá muito bonita, tudo, só que eles começam a se relacionar, tudo, transam todo dia, blá, 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 blá. E aí, felicidade e tudo mais, aquela festa, daqui a pouco, ele tá lá muito triste num canto lá, e ela pergunta pra ele assim, tá, o que houve? Se eu te pedir uma coisa, tu faz? Aí ela, sim, faço. Daí, te fantasia de homem. Daí ela, tá, se fantasiou de homem, tá, agora vem lá do outro lado da ilha e vem se encontra comigo. Daí, tá, ela fez isso tudo, daí ele assim, cara, tu não sabe quem eu tô comendo. Ai, precisa Puta contar. que pariu! Foi muito boa. Esse é uma... Gente, Já não tem graça, né? Ele tem que contar, é isso? não tinha mais graça porque não tinha pra quem falar. Ele não tinha pra quem se aparecer que ele tava pegando a Juliana Paz. Eu acho que isso pode ser um dos motivos, né? Muito óbvio. Mas é a maior parte do motivo. Mas é aquilo que fomenta que tu falou, né? Tipo assim, o cara pra ser bom, ele tem que ser o fodão, né? Sim, essa construção ali do gênero que... Agora, uma aqui, eu quero que vocês digam o que vocês acham que é, mulher ou homem. Meu Deus. Não, aqui eu já li. Eu sou feminista e machista. Tem problema? Tem. Vocês acham que foi um homem ou uma mulher que falou isso? Pera. Eu acho que é uma mulher. Eu acho que é uma mulher também. Exato, foi uma mulher que falou. A Amanda Mendes disse, eu sou feminista e machista. Daí, Esse cálculo não bate. Ela pode estar se desconstruindo. daí assim, a resposta do... A Cris me olhou com uma cara de desacreditada Olha aqui pra na humanidade. Quem não está, ela explicou. Não, eu quero uma explicação dessa frase. Não, ela explicou só que teve um comentário do Mengão Malvadão. Não. Vai, amigo, vai. Ela só diz que ela é feminista e ela é machista, e se isso tem problema. Daí, tipo, é um paradoxo. Ela né, pergunta. Ela pergunta se tem problema ela ser feminista e ser machista ao mesmo tempo. Aí, o que o Mengão falou? Não. Ele só disse que não tem problema. A resposta dele foi Bom, não. então agora eu posso seguir minha vida. Opa! Qualquer coisa, se tiver dúvida, vamos perguntar pro Mengão Malvadão. Não, eu acho. O cara é um oráculo, tá ligado? Qualquer coisa, pergunta pro Mengão. Esse foi o melhor que a melhor que tu já leu, com certeza. Eu acho assim, ó. Que eu... Tô desconcertada. Não, eu acho essa frase, meu Deus, o que tá acontecendo? Quando a gente diz que a gente é feminista, a gente tá dizendo, nós sabemos que estamos numa sociedade machista, patriarcal, e que nós precisamos lutar pelos direitos das mulheres, pela igualdade, etc. Não significa que a gente não vá ter comportamentos machistas.
ou reforçar muitas vezes esses comportamentos, porque a sociedade é machista. Então, por exemplo, sim, pode acontecer de uma mulher que é feminista dizer, fulano é uma puta, olha lá, tá ficando com 3 numa festa. Pode acontecer, entendeu? Ai, tipo, sei lá, não sei agora um outro exemplo. Foda-se, vou usar isso aí. O exemplo do comentário ali, da mulher puxando peso e não sei o quê. Tu vai deixar o teu... Tu não vai fazer os negócios pro teu marido? Tu Então, não vai, tipo isso, entendeu? Mas é que tá, a grande questão é pensar ou falar, ou enfim, de alguma maneira reforçar, a ideia seria tu refletir sobre isso que tu tá fazendo. Pensar, será que eu diria isso se fosse um homem? Será que eu trataria um homem dessa mesma maneira? Ou por que eu tô tratando uma mulher ou falando sobre ela dessa maneira? Tipo, né? Se eu não faria isso se no lugar fosse um homem. Então é essa a questão. Mesma coisa que eu falei, não é porque uma mulher é feminista que ela tá totalmente livre de sofrer um relacionamento abusivo. Não, né? Até porque, de novo, a gente tá numa sociedade machista em que a mulher ela precisa casar, ter filhos, senão ela vai ser abandonada. É isso onde ela vai encontrar o valor dela como pessoa, é no casamento, é em ter filhos, e aí por diante, entendeu? Então, às vezes, a gente vai cair nessa armadilha, tipo assim, não, meu Deus, eu não tô namorando, então eu preciso namorar. Meu Deus, eu tô solteira, eu não posso ser solteira. Ou não, eu tenho que... Se eu tô casada, eu tenho que querer ter filhos. E aí vai. E é difícil sair desse lugar, dessa construção que fizeram na gente, né? Tipo... Isso é o normal que a gente aprendeu da vida. Então é muito difícil a gente ter um julgamento consciente e entendendo essa desigualdade, sabe? É a mesma coisa que do post, enfim, do Big Brother ali. Essa é a questão, pra gente refletir se o julgamento seria o mesmo. Independente se é bom no jogo, se não é, se tu gosta, se tu é fã daquela pessoa. Cara, o julgamento é diferente, sabe? E a gente vai cometer esses erros também, a gente vai julgar mulheres, só que é como a Cris falou, a ideia é que a gente reflita sobre isso e mude. De preferência antes de fazer a coisa, né? Exato. Né? Mas se já fez, também reflete aí. Então, assim, caso eu esteja dizendo eu sou feminista, mas eu tenho comportamentos machistas, pra mim faz todo sentido. Até a humildade da parte dela, né? Tipo, olha... Não é tipo se eu sou feminista perfeitona. Sim. Ninguém é, né? Interessante, eu não tinha entendido a pergunta dessa forma. É verdade. Uma coisa... Eu estou dizendo que seja isso aí, né? Com o que vocês falaram agora, já acontece de vocês hoje em dia, por exemplo, militar pra vocês mesmos? Por exemplo, vocês olham uma mulher na rua e acham que a roupa dela não tá legal. Só que aí vocês pensam, não, mas cala a boca, ela pode usar o que ela quiser. Já aconteceu isso com vocês? Claro, já, várias vezes. Gente, a gente tem pensamentos mega preconceituosos, né? Tipo, às vezes gordofóbicos, racistas, enfim. E aí, às vezes eu penso assim, vem um pensamento e fico, meu Deus, que horror, entendeu? Vem um pensamento e tu fica assim, meu Deus. Mas é justamente isso. Pensamentos, fizeram um estudo com pacientes com TOC, que é transtorno obsessivo-compulsivo, e pacientes não clínicos. E aí, na verdade, o intuito era testar a importância que a gente dá para os pensamentos. E isso acaba gerando um toque, né? E, tipo assim, nesse estudo foi completamente normalizada a quantidade de pensamentos toscos, né? Horríveis, ou estranhos, ou bizarros que a gente tem, né? Tipo assim, é natural do ser humano a gente pensar coisas que vão ser horríveis muitas vezes. E entre pensar e fazer existe uma grande diferença também, né? Então, o pensar, tipo, é uma merda pensar isso, mas é tipo assim, milita na tua própria cabeça, entendeu? Exato. Por que eu me incomodei com a roupa dela? Por que eu tô falando que ela é puta? Por que eu tô, tipo, interessada na vida dela? É questionar, né? Porque, tipo, a gente vem o pensamento, a gente não é obrigada a concordar, né? Então, a gente questiona, vê se faz sentido. Isso também não define o teu caráter, não define a tua ideologia. Várias vezes a gente vai ter pensamentos que não batem com a nossa ideologia, que não batem com valores nossos, mas é isso. A gente tem, como ser humano, essa capacidade de interpretar, né? E de questionar pensamentos. E de ter consciência, né? Olha, é um pensamento, eu não quero né, fazer nada. A psicóloga tá aqui pra provar isso. Vocês já viram aquele... É um filme bem antigo, aquele filme Minority Report, que é com o esqueci o nome do ator agora. O cara do Top Gun lá, Tom Cruise. É Minority Report, A Nova Lei, o nome do filme. Sim, qual é a moral do filme? Tem 3 precogs que eles são videntes. Eles adivinham o que vai acontecer antes de acontecer. Então tem um departamento de pré-crime.
Antes de acontecer o crime, quando a pessoa pensa em matar outra pessoa, os precogos já conseguem saber, já aparece lá, eles vão lá e prendem a pessoa antes de cometer o crime. Aí, tipo, acontece que esse cara é um policial e um dos precogs vê que ele vai cometer um assassinato. E daí ele esconde tudo isso e vai atrás pra investigar. Aí é aquele negócio. Não é porque tu tá pensando uma coisa que tu vai colocar aquilo em ação, né? Isso é um instinto, ele vem, ele brota. Agora a tua consciência te traz responsabilidade porque tu vai fazer com aquilo. Mas que homens são menos ensinados a questionar instintos, isso eu acho que mais ensinados a ser instintivo, né? Veio, eu tenho que fazer. Faz o que tu quiser, meu reizinho, meu príncipe lindo da mamãezinha. É aquele negócio que tu não fala, o homem é mais instintivo e a mulher é mais racional. É porque foi criado pra ser assim. A mulher foi criada pra ser mais racional e o homem criado pra ser mais instintivo. E é aquilo que tu falou, a gente tem que ser mais cuidadosa, porque a gente vai ser criticada, entende? A gente não é simplesmente, não, a gente tem toda uma preocupação envolvida, né, de proteção, assim. Então acho que também por isso a gente é mais racional. Já deu 1 hora de vídeo, vamos ver mais um comentário aqui. É que cada comentário surge um... É que o último comentário eu coloquei aqui porque é um relato de um abuso. Vocês querem ouvir ou a gente não bota pra não baixar? Você podemos colocar? Tá. Vai. É que é meio grandinho, mas vocês vão ver aqui. Vai lá. Eu fui entender o machismo quando tinha 13 anos e o pai da minha amiga abusou de mim. Ele tinha 53 anos na época. Foi ali que entendi que comigo tudo bem ele ter abusado, mas que se fosse com a filha dele, isso seria errado perante a opinião dele. A filha dos outros pode, a sua não? Fui entender o machismo quando tive que engolir isso por anos, tomar banho com nojo, evitar usar qualquer roupa que mostre as pernas, o colo do peito. Fui entender quando tive que cortar o cabelo porque não penteava de tão mal que eu estava. Ela não penteava o cabelo, ela teve que cortar curto. E sabe quem ouviu minha voz? Ninguém, porque eu me calei. E depois de anos contei a minha mãe, e não fui na justiça, porque fazia anos. Ninguém acreditaria em mim. Perguntariam por que não contei antes. Tá, aí tá comendo vírgula aqui, peraí. Ninguém acreditaria em mim. Perguntariam por que não contei antes. E logo ele, que tinha muito dinheiro, não tinha chance, sem contar a vergonha que passaria e o trauma de relembrar tudo. É triste saber que eu, como vítima, me senti culpada por causa de um homem nojento. Porque Entenderam é a sempre história? assim, né? A vítima esconde porque a vítima se sente culpada, se sente nojada de si mesmo, como se pudesse evitar e tal. E esse relato dela é algo bem comum, né? Tipo, a pessoa que sofreu o abuso esconde. Por vergonha, né? Por vergonha, por medo, porque tem a questão do trauma e tem o trauma do trauma, né? O trauma do trauma é tu contar, é tu, sei lá, daqui a pouco fazer uma perícia, é tu contar pra 14 mil pessoas a mesma coisa, é as pessoas te maltratarem, tu contando algo completamente sensível ao que aconteceu, estando completamente exposta e vulnerável. Eu não julgo, né, ela de ter ficado quieta, e acho até uma questão de proteção. Se daqui a pouco ela enxergou que a família dela não tinha recursos e nem forças pra isso, que pena que ela teve que lidar tanto tempo, né, sozinha com isso, deve ter sido uma barra, mas é muito difícil, porque quando tem a história envolvendo o abuso, tu sempre vai pensar que existe alguém que se coloca numa posição de poder, e alguém que se coloca numa posição de poder, ela é extremamente cruel, e às vezes o abuso não é só, às vezes não só um abuso sexual, às vezes um abuso psicológico, qualquer tipo de abuso, isso ocorre, né? A pessoa quer ser cruel contigo se tu te posiciona, então é uma droga, né? Parece estranho eu falar, olha, fica quieta, às vezes pode ser bom, mas é todo um contexto, né? Cada um sabe as forças que tem, os recursos que tem, e o que vai ser mais protetivo pra si. Não é uma questão de justiça sempre. Eu fico pensando assim, só um pouquinho, Cris, desculpa te interromper. Eu penso assim, eu como homem, por exemplo, se eu for assaltado na rua por um cara que eu sei que é assassino, eu não vou denunciar aquele cara pra delegacia, porque eu sei que ele pode voltar e me matar. Agora, imagina a menina de 13 anos que é abusada por um cara que é rico, que tem 53 anos, qual é a consequência que ela não vai imaginar que vai acontecer? Então, tipo, ela acha que é melhor ela ficar quieta do que sofrer as consequências disso depois, né? Exato. Inclusive, mulheres que sofrem violência muitas vezes não denunciam porque são ameaçadas de morte,
né? Não, Então, e tinha a questão de duvidar também, né? Exato. Ah, mas tem certeza, mas o fulano ele é tão legal. Tipo, Uhum. a gente jamais faria isso. Ele tem uma filha. Assistam Bom Dia, Verônica. E outra coisa também, eu acho Segunda que... série vai chegar. Segunda temporada. Eu ainda não vi. Não dá spoiler. Mas eu acho que também essa coisa do, tipo, do machismo... Claro que aí também vai com a pedofilia, né? Não é só um abuso que ela sofreu, porque afinal ela tinha 13 anos, né? Ele 53, desse grande abismo aí de idade. Eu acho que muita questão assim, os corpos femininos estão disponíveis, sabe? E se é menor de idade, acaba sendo ainda... E Mais fácil. a outra coisa, não só o corpo da mulher está disponível, no caso não tá, mas eu interpreto que ele está disponível, acho que tá. Mas também, assim, a sexualização, né? Tipo, mas 13 anos ela já sabe o que faz. 13 anos já tá usando roupa curta, então ela já pode dar, sabe? Aí, tipo, na cabeça dele, seria um crime ele fazer isso com a filha dele, porque seria pedofilia. Não, e a com gente filha- nem sabe, né? Daqui a pouco até ele fazia isso com a filha, ou não, mas entende? Tipo, porque imagina só, tipo, quem é esse cara? A gente não sabe, né? E tem ela muitos do que abuso, fazem com a filha, o abuso dele, e a gente não tá duvidando, mas assim, se esse cara fez isso, eu não diria assim, ai não, mas ele não faria com a filha. Não, tem caras que fazem com a filha também, entendeu? Então, O podcast que que a gente fez com a Ana de César, não sei se vocês viram alguma parte, alguma coisa, ainda não. ela relata sobre um estupro que ela sofreu quando ela morava no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Que o cara drogou a água dela. Ela disse, mas tava bêbada, isso aqui. Não, disse que o cara deu água pra ela, drogou a água dela. E ela sofreu um estupro lá. Ela fala sobre mesmo isso se no tivesse podcast. Mesmo que ela estivesse bêbada, entendeu? E não, que nem ela falou mesmo, se ela tivesse bêbada, se ela tivesse drogada, se tivesse chapada, não é aquele negócio. Daí, mas é o que todo mundo julga, não, ela tava bêbada, ela isso, ela aquilo, mas não quer dizer nada, só porque tá bêbada e é estupro igual, tudo é estupro de qualquer forma. E ela Não foi drogada pode na ser. água, né? O não pode ser justamente não falar ou estar inconsciente, né? Então, tipo assim, mas ela tava bêbada, mas ela consentiu. Não, se ela não está na consciência dela, isso não é consentir, né? Tipo assim, se tu tá bêbado e tu vai gostar que eu enfie o dedo no teu cu, por acaso? Ou tu vai preferir que eu te peça? Né? Que eu espere tu ficar bem aí. Talvez, imagino eu, que tu espere, né? Que eu espere tu ficar aí sóbrio pra fazer isso, né? E se tu quiser, tu me diz que tu quer, entendeu? Tem uma autora que eu tava lendo, que é a Glenn, eu não sei falar o eu sobrenome, vi que Glenn tá. Doyle. Ela fala o seguinte, eu amo muito a humanidade, mas eu tô de saco cheio das pessoas. Olha, Exato, essa foi frase isso. anda me representando de uma maneira. E É que nem novamente... eu falo, Pode falar. é que nem eu falo sobre Jesus. Jesus foi um cara legal, o problema é o fã-clube. Por O fã-clube. O fã-clube. Não, eu acho que assim, às vezes não é nenhuma questão de tu entender, eu sou feminista, eu sou machista e isso lá. Não discute, só pensa assim, tu só tem jurisprudência sobre tu e o teu corpo. Ponto. Entendeu? Tu quer se drogar? Se droga. Não tô falando pra fazer isso, tá? Mas tu quer, sei lá, andar pelado na rua? Vai ser preso? Claro, vai, mas vai. Tu quer usar roupa curta? Quer dar pra todo mundo? Foda-se, é tu, entendeu? É a tua vida. Agora, quando isso de alguma maneira tá passando do limite, impondo alguma coisa, né, pra outra pessoa, aí, meu querido ou querida, você tem que pensar. Então, assim, eu posso querer transar com todo mundo, mas não significa que todo mundo quer transar comigo, tá? Eu posso querer andar na rua pelada? Posso, mas não significa que alguém vai me tocar, entendeu? Então, assim, pensa que tu pode fazer o que tu quiser, mas a outra pessoa, ela faz por ela. Então, se depende dela também o que tu quer fazer, tu tem que perguntar. E se não tem como ela te responder, então tu não faz na dúvida, entendeu? A liberdade de um termina onde começa a do outro, né? Exatamente isso. Isso deveria ser uma coisa óbvia, que daí, assim, não precisa se preocupar assim, eu sou feminista, eu sou machista, eu acho isso bem Respeito. Mas assim, é o básico, entendeu? Tu não precisa nem saber nada na vida, nem ler ninguém. E tu não precisa ter uma isso. filha, tu não precisa pensar na ninguém. tua mãe, tu não, sabe? Nem Se namorada, quiser pensar, nem- pode pensar, acho que zero. ajuda. Mas não necessariamente precisa ter isso para tu respeitar uma mulher. É a mesma coisa, eu te respeito, amiga de... Não, como é que é? Namorada de amigo meu é igual homem. Não, meu filho. Péssimo. Não, meu filho. Eu não preciso ser homem pra tu me respeitar, entendeu? Ou tu não precisa ter uma filha pra tu respeitar mulheres. Então, tipo, Exato. como é que eu falo? É o mínimo. É humanidade, gente. É só isso. Tem uma das, também já é um comentário antigo que tem lá, mas é um dos comentários que eu me lembro desse vídeo, que ela falou assim, numa festa, o cara chegou pro meu namorado perguntando se podia dançar comigo. Tipo assim, tinha que perguntar pra ela se que ela queria dançar, né? É uma propriedade do homem, né? É. Exato. Entendeu?
E acho que ao mesmo tempo infantiliza, né? Porque, tipo assim, oi, a pessoa adulta aqui consegue falar e tu tá perguntando pra uma outra como se fosse, sei lá, o pai dela. Tem que ver se o desculpa namorado aí. deixa. Se desculpar pro namorado e não pra mulher, né? Tipo assim, olha. Acontece muito. Porque é propriedade, né? Exato. Ah, eu bati no teu carro. Sabe? Um negócio assim, oi, amigo. Ai. É isso aí, essa foi o último comentário que eu tinha separado, porque eu sei que ia pesar o clima no final. Sim. Mas eu acho que é isso, né? Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Deu 1h11 de gravação. Apaguem as fogueiras, nos sigam lá. A gente gosta de falar de Big Brother e gosta de fazer polêmica e gosta de falar coisas aleatórias pro feminismo pensar. Mas a gente esqueceu de falar nisso que o nosso podcast ele é feminista com uma linha voltada para a compaixão, que foi nos trazida. Trazida? Trazida pela Laura. É que faltou a palavra. É que veio por causa da Laura. E isso é bem importante. Porque a gente acredita muito nessa questão de. Um pouco do que a gente estava pincelando aqui, que nós somos feministas, nós estamos lutando, nós estamos aprendendo, mas a gente vai falhar, nós estamos sim sujeitas, infelizmente, a fazer coisas que não são legais, a ser vítimas de coisas, né, que a gente não gostaria, mas aí tá aí a gente encontrar essa nossa questão da nossa humanidade, da gentileza, etc e tal, e conseguir abraçar isso também. Então a gente não acredita em feministas perfeitas, nós acreditamos só no feminismo e na autocompaixão. E compaixão, né, tem a definição, o significado de que a gente vai abrir a sensibilidade para o sofrimento, né, e a gente vai cuidar em aliviar e prevenir ele. Então a gente trabalha muito com a gente para conscientizar mulheres e dentro da medida daquilo que a gente pode, querendo ou não, a gente doa o nosso tempo, a nossa voz e enfim, para ter esse tipo de trabalho. Quando a gente pode ser mais ativa ainda, também a gente também faz a nossa parte, né? A gente sabe que envolve muito sofrimento, né? Tipo esse último comentário que eu esqueci o nome dela. Eu não disse o nome, é Vanusa Eichila. Vanusa. Enfim, a gente sabe, tipo assim, é muito difícil, né? Viver tudo isso. Então sentimos muito pela Vanusa, pelo que ela passou. E a gente, inclusive, a gente recebe muitos comentários, assim, de pessoas que, gurias, vocês me ajudaram muito, ou vem compartilhar uma história com a gente, porque a gente quer que isso seja uma rede de apoio, um lugar seguro, onde a gente possa se expressar, errar, enfim. Então, acho que, além de toda a educação por volta do feminismo, que a gente aprende também, né? Tem essa questão do acolhimento também, né? De ser essa rede de apoio, esse lugar. Então, acho que isso é muito importante para nós, porque muitas vezes a gente... Por exemplo, a gente não tem uma rede de apoio em casa, por exemplo, em relação a isso. Muitas vezes, né? Então, que o AF seja, então, possa ser um desses lugares, né? Eu acho que também tem essa intenção. É isso? É isso aí. É isso. Então, assim, todos os @Instagram vão estar aí na descrição do vídeo. O podcast lá do Spotify, do Apaguem as Fogueiras, vai estar aí na descrição do vídeo também. Os livros que elas citaram aqui no vídeo, eu vou colocar os links para comprar lá na Amazon com o meu link de afiliados, daí eu ganho dinheiro se vender. E é isso, de minha parte é isso. Tchau para todo mundo, valeu. Obrigada pelo convite! Falamos junto! Valeu por aceitar o convite, tchau, valeu. Tchau, valeu.